Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para falar um pouquinho com vocês agora sobre argumentar. Argumentar é defender uma ideia ou uma opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. Sabe aquela história que você às vezes quer sair de casa, quer fazer alguma coisa, você tem que convencer os seus pais ou algum amigo, e você tem que apresentar uma série de justificativas, mostrar o porquê que você tem que conseguir aquilo, por que eles têm que permitir tal coisa? Isso é argumentar. Tá? Falando de uma maneira bem clara, bem objetiva, isso é argumentar. Quando você tenta convencer alguém. Então, para argumentar, a gente precisa saber utilizar as informações que temos para convencer o outro. Isso é o basicão que a gente precisa entender sobre argumentação. Beleza? Então, todos nós vamos ter uma tese. E o que seria essa tese? Existem duas palavrinhas-chave quando a gente fala em argumentação, que são elas tese e tema. A gente precisa diferenciar uma da outra. Quando a gente fala em tema, nós falamos do assunto. Por exemplo, posso falar sobre aborto, posso falar sobre trabalho escravo, posso trabalhar sobre diferença salarial entre homens e mulheres, lembra do tema da atividade passada? Posso falar sobre globalização. Então, o tema é o assunto sobre o qual vou falar. Já a tese é o meu ponto de vista, a minha opinião, o meu posicionamento frente àquele assunto. Então, quando falar para você defender a sua opinião, para você argumentar, você vai apresentar a sua tese. Tá? Tem que ficar bem clara essa diferenciação. Então, dentro da argumentação, a gente pode distinguir duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão chamada de lógica, tá? Que nós vamos apontar as razões, e a outra é a prática. Qual o objetivo dessa dimensão prática? O convencimento. Fazer com que o outro se convença e que tome o seu partido, que ele comungue das mesmas ideias que você. Então você tem que fazer um processo de persuasão, de convencimento do leitor. Leitor, vamos entender, não só aquele que lê um papel. Toda conversa, como eu falei com vocês agora há pouco, tudo é um texto, certo? Então, toda construção é um texto. A gente pode falar como podemos escrever. Lembra, texto verbal, texto não verbal, texto híbrido? Texto verbal é aquele que utiliza a palavra. A palavra pode ser escrita ou falada. E o não verbal utiliza a imagem, os símbolos, as cores, né? Como no sinal de trânsito, por exemplo, que nós temos 3 cores ali que tem uma mensagem clara passada e cabe a cada um de nós entender, interpretar aquela mensagem. Então, todo texto tem aquilo que está claro e tem o que está dentro do contexto, dentro das linhas do texto, né? Está por trás do texto. Então a gente tem que muitas vezes entender qual é o sentido por trás de um texto para ver se nós estamos sendo manipulados ou não dentro de uma situação, tá? E aí toda essa parte da argumentação ela vai influenciar na vida das pessoas, ela vai influenciar em todas as nossas decisões, nossas tomadas do nosso dia a dia. Mas não basta só entender o que é argumentar. Nós temos que ver quais são os elementos que fazem parte da argumentação. São 3 elementos básicos: emissor, destinatário e o modo de comunicação. Emissor, como nós já vimos há muito tempo, é a pessoa que faz a argumentação. Então, quando eu tento convencer alguém de alguma coisa, vou apresentar argumentos para justificar o meu ponto de vista, eu sou emissor. E aquela pessoa que está ouvindo ou está lendo, está tendo conhecimento da minha mensagem passada ali, dos meus argumentos, ela é chamada de destinatário, tá? E aí, eu como emissor, eu tenho que me expressar de maneira simples, ordenada e adaptada às circunstâncias em que me encontro. Porque se você tentar agir de uma maneira diferente do que o momento pede, se você tentar ser muito formal e uma situação não é tão formal assim, você vai perder um pouquinho da essência, da eficiência daquilo que você quer falar. E da mesma maneira, se você precisa agir de um modo mais formal e agir de uma maneira muito simples, muito informal, você pode não conseguir também compreender. A gente tem que pensar também na argumentação dentro da propaganda.
O marketing utiliza o tempo todo a persuasão. Eles querem sempre convencer que a gente consiga comprar algum produto, alguma ideia. Então, eles utilizam de vários artefatos, de vários artifícios para fazer com que a gente consiga ser convencido e compre aquela ideia. Sabe aquelas vezes que eu já falei dentro de sala de aula, que você está assistindo um comercial de um celular, de um alimento, um hambúrguer, por exemplo, e ao final do comercial, ou nem no final, no meio dele mesmo, você já fica convencido, caramba, eu preciso ter esse telefone, eu preciso comprar tal produto, é porque eles conseguiram te convencer. Eles conseguiram ser persuasivos naquela situação. Então, a gente precisa sempre, vou repetir, sempre buscar entender quais são as estratégias, qual é o objetivo daquele texto. E aí, dentro do processo de argumentação, nós temos esse tipo de coisa. Por exemplo, dentro da parte do discurso político, os nossos candidatos a um cargo público, ou um cargo dentro de uma empresa, ou até mesmo lá no Big Brother, se a gente puxar um paralelo, eles vão argumentar mostrando que eles são os melhores. Lá na propaganda também acontece isso, certo? E aí a gente precisa entender e entender, melhor ainda dizendo, qual estratégia está sendo utilizada ali, está sendo utilizada naquele momento, o que a pessoa quer e se ele é mesmo o melhor. Porque o convencimento ele vai buscar os nossos pontos fracos, né? Para poder a gente se convencer para que a gente compre essa ideia. E se você se convenceu com o argumento do outro, você vai repetir aquele argumento. Não tem jeito. Por mais que você pensasse diferente. Então, se a pessoa tem uma boa argumentação, ela consegue convencer um esquimó a comprar gelo, por exemplo. Por mais que ele não precise de gelo ali naquele momento. Então, o terceiro ponto que eu até já falei com vocês é que a comunicação ela só será eficaz se o destinatário mudar esse ponto de vista dele. Ele conseguir comprar essa ideia que você quis passar como emissor e mude o seu comportamento a partir de então. Então a gente precisa ter claramente esses três pontos, esses três papéis. Recapitulando. Emissor, quem vai emitir aquela tese, né? Quem vai argumentar de modo a convencer o seu destinatário, que é a pessoa que vai receber aquele argumento. E o terceiro ponto é a medida que esse destinatário se deixou convencer e mudou de pensamento, mudou de atitude a partir da sua argumentação. Então, uma argumentação eficiente é quando você consegue passar claramente os seus argumentos para alguém e essa pessoa ela se convence e você consegue o seu objetivo. Existem vários tipos de argumentos, tá? E vai caber a você pesquisar sobre eles. Vou deixar lá na atividade para que vocês pesquisem e me digam como é argumento de autoridade, causa e consequência, exemplificação ou ilustração, provas concretas ou princípio, analogia, senso comum ou de fuga. Tá? 7 argumentos possíveis e aí vocês vão pesquisar e me apresentar depois como atividade. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.